morte não é nada. Eu apenas passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dei o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. Convidamos o irmão Gilson de Barros para fazer a prece de abertura. Então, como sempre, né? Então, que Deus neste momento nos ampare a todos nós, aflitos, como o Cristo já nos disse: bem-aventurados os aflitos, aqueles que têm sede de justiça, pois deles então será o céu. Que nós sejamos esses aflitos, que Deus nos ampare a todos aqueles que hoje têm dores na alma, dores no corpo, que possamos então, de nossa parte, Antônio, trazer o melhor a todos os ouvintes, a todos aqueles que necessitam de um consolo, de uma palavra amiga. Então, é assim que pedimos, é isso que pedimos, e que assim seja. O nosso tema de hoje: a culpa é um sofrimento, e o tamanho deste depende da gravidade daquela. Bom seria se nunca tivéssemos do que nos queixar. Mas, como vivemos no mundo de provas e expiações, não estamos livres de errar e de sofrer com a culpa. Ante os deslizes, o importante é desenvolver uma forte decisão de se corrigir e não cair mais. Para conseguir essa determinação, temos de amar a nós mesmos e confiar muito na vida e em Deus. Por isso, recomponha-se. Se falhou, o amor que der a si mesmo livrará você do peso do remorso, da mágoa, da solidão. Se você muito se ama, compreende os próprios erros e parte para a retificação. Reerga-se. Veja dentro de si um oceano de amor, uma fartura de boas ideias, uma certeza de cumprir o que promete, uma propensão à partilha, à distribuição de sorrisos. Portanto, ame-se. É do amor que você dá a si mesmo
que vem a força para ajudar aos outros. O que o irmão Dilson encontrou no Evangelho sobre o assunto? Bom dia. Bom dia, Antônio. Pois olha, eu creio que esteja na lei do amor, né, de Lázaro, mas aí nós temos que fazer uma interpretação um pouco mais larga, mais extensa. Sabes, Antônio, que o amor, a doutrina de Jesus, conforme Lázaro nos explica, ela resume todos os ensinamentos de amor, né? Então, no início a gente tem instinto, mais adiante a gente tem já um pouco de sentimento corrompido, por fim o amor. Mas o amor ainda nós desconhecemos. Pois é, nossa consciência, Antônio, está no espírito. A verdadeira consciência, a verdadeira memória está lá no espírito. Nós temos no corpo físico ou no perispírito aquela memória que nós hoje conhecemos, o que a ciência, eu creio, chama de consciência. Quando a gente está na vigília, e nós temos vagas lembranças da nossa memória profunda, que é aquela que está lá no espírito. E essa memória profunda está lá no nosso planejamento reencarnatório. Antes da gente vir para a carne, nós tivemos um período de aprendizado na erraticidade. Nós percebemos dos nossos erros do passado, Antônio. E nós fizemos, então, escolhas para essa vida presente. Mas o véu do esquecimento nos encobre aquela memória na sua maior clareza, e nos vem aqueles lapsos, aqueles flashes de como nós temos que ser. E esse como nós devemos ser, por vezes se confronta com o nosso ser atual, que é corrompido, pelo qual errou. E aí então bate a culpa, aquele arrependimento que nada mais é que aquele arrependimento daquilo que fizemos, pois a gente procedeu mal. E aí a nossa consciência começa a pesar esse nosso presente, porque nós queremos acertar, nós não queremos errar. E por vezes nós nem erramos, mas a nossa consciência profunda, aquela mente do espírito que está no espírito, ela carrega tamanha vontade de não errar, que nós nos antecipamos a um evento sem que ele tenha acontecido. E aí criamos um processo depressivo através da ansiedade e outras questões que a ciência explica melhor na área material. Mas é isto, a culpa nós podemos evitar se aprendermos a nos amar, se nós aprendermos que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E daí, lendo então ao contrário, ao próximo como a si mesmo. Se eu aprender a me amar, Antônio, verdadeiramente segundo os ensinos do Cristo, e aí eu costumo dizer que o Evangelho é um manual de vida. A gente costuma usar um manual para montar uma mesa, um computador. Quando tem um problema no carro, a gente vai no manual do carro. Mas e o manual da vida? Aquele que o Kardec perguntou, né, aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Aí ele diz na nossa consciência. Mas por que foi necessário positivá-lo, anotá-lo? Porque a gente esqueceu ou deixou de lado. E aí então a gente não olha o manual da vida e aí não sabe se amar. E Jesus dá o caminho. Jesus, por isso é a verdade, é a vida. Muito bom. Pois o Julci, que está em viagem, férias merecidas em Santa Catarina, receba o nosso carinho, o nosso abraço. É verdade. Pois o rapaz aqui não abriu o Evangelho, sabe, decora a lição, viu? Não é decora. Um abraço para a turma que está nos ouvindo aí. E interessante o que foi falado, né? Por amor. Por amor vencemos as culpas. As culpas fazem um mal tão grande na gente que a gente não tem ideia. A culpa... Por que a gente gosta de se culpar? No tempo da Idade Média e até anterior a isso, as pessoas se culpavam tanto que colocavam flagelos no seu próprio corpo físico. Quando cometiam um dito pecado,
né? Até por pensamentos, eles pegavam a corda, começavam a se punir, e se batiam até se cortarem nas suas próprias costas e assim por diante. Arrependidos, né, Antônio, do erro que cometeram. E que o corpo deveria pagar por aquilo que ele pensou. É não se amar. Isso não é amor, gente. Nós temos que nos amar de verdade e não judiar do nosso corpo. E quando é que será que nós judiamos só do nosso corpo quando batemos nele, com algo afligente? Ou também quando a nossa mente começa a judiar do corpo? Porque a mente é tudo. A mente comanda, a mente é a própria usina corporal. Então, se a mente estiver nesse sentido, voltada para o sofrimento, para a culpa, vai ser algo muito grave. E a doença que ainda não havia aberto o seu espaço dentro do corpo físico, ela abre. Porque as doenças estão alojadas, muitas delas alojadas em nós, elas não vêm de fora. E aí a gente abre esse campo para que a doença apareça. Pois é, Antônio, você falando, eu te pedi essa pausa, né? Obrigado. Sabe, Antônio, que a fé, ela o legal da fé é que ela nos dá a esperança de que tudo passa. Tudo passa. Então, o indivíduo que tem fé, que acredita em Deus, que acredita na vida futura, ele olha menos para a vida presente, então o fardo se torna leve, um jugo leve, né? Do Cristo que ele fala, tanto se referiu. Pois bem, quando nós fizemos más escolhas, alguns, por exemplo, a dependência química me veio à mente, Antônio. Então, dependente químico. E aí depois, na sequência, quando você estava falando, óbvio, vieram outras patologias, outros problemas da psique. Mas então, o indivíduo ele faz uma escolha e escolhe ir para a dependência química. Seja por um motivo, brigou com o pai, com a namorada, ele se decepcionou, então procura um refúgio. Mas não importa a razão, ele já é dependente. Em algum momento, ele deseja sair. E aí, daquele vício, daquele sofrimento. Ele não quer mais sofrer. Então, eu costumo dizer que aquele indivíduo que está dependente do crack na rua, e nós costumamos dizer, eu vou me perdão a palavra, mas eu vou falar mais baixinho, e nós costumamos julgá-lo, vagabundo, né? É muito feio isso aos olhos de Deus e até na sociedade. Esse indivíduo, ele deseja, na profundeza da sua consciência, da sua alma, ele quer sair daquela situação. Entretanto, ele não encontra forças porque ele não tem fé, ele desconhece Jesus, ele desconhece a lei do amor. E ele não tendo fé, porque a fé, quem olha para o futuro, quem olha para frente, ele sabe que um dia passa. Então, ele começa a se culpar. Ele se culpando, ele acha que ele não tem forças para sair daquele infortúnio, daquela má escolha. Esse indivíduo, se estiver escutando a nós outros nesse instante, que ele acredite, que ele busque em Deus, que ele busque no Cristo, que ele busque nos bons espíritos que estão ao seu redor, aquele que tem uma dor forte, aquele que sofre, mas que se ele tiver fé, ele se torna aquele aflito que Jesus tanto referiu no Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm sede de justiça, pois serão consolados. E o amor a si mesmo, este amar a si mesmo, se refere a isto. O indivíduo, ele tem que se amar, ele tem que acreditar que ele pode, mas que ele passará por alguma aflição, é necessário, pois funciona também como expiação adequada, necessária, para que ele aprenda. Então, eu aprendi com meu avô um axioma, uma máxima, que diz assim: filho, se você errar, não tenha medo, não te culpa, procura não errar mais. Então, você se der um passo para trás, procura dar um para frente. Mas se você der 1, 2 para frente e acabar voltando para trás 2 ou 3, aprenda a lição,
Pare, reflita sobre aquilo que errou e procura não repetir o mesmo erro. Mas lá adiante você vai ter um novo enfrentamento e será normal você errar novamente. E não permita que esse enfrentamento te derruba, filho. De novo, para, reflita. Sabe as palavras do teu avô, viu? Vai em frente. Eles tinham uma sabedoria muito grande, os nossos avoengos, né? Eles tinham Era sabedoria. intuitivo. Eles tinham essa coisa da experiência. Nós seguidamente falamos com jovens, né? Bastante jovens, inclusive, muito jovens. E seguidamente com esses jovens que estão nesse desalinho, no sentimento da culpa, no sentimento que cometeram um ato muito grave, que é o ato, por exemplo, de entrar para o vício das drogas, da dependência química. E eles querem sair, estão com dificuldade para sair. E dentro do querer sair, tem que ter muita força de vontade e ajuda da família. A família precisa ter essa consciência. E nós dissemos sempre para os jovens que não vai ser aquele tombo primeiro. Vai ter muito mais. Que ele se prepare para esses tombos. Exatamente. Que é natural da vida. É natural, mas que aprenda, né, Antônio? Cada dia aprenda mais. Com os erros. Os erros, gente, os erros cometeremos sempre. Estamos na terra, somos muito falhos. Somos muito pequenos, rastejamos ainda no orbe. Temos que muito aprender, mas aquele que nós cometemos ontem, não cometamos hoje nem amanhã. Aquele já foi superado. Vão ter outros? Vão ter outros. Vamos cair? Vamos cair, mas vamos levantar-nos. Vamos ficar em pé e prosseguir na jornada, sem sentimentos ruins que acabam com a nossa própria existência. Por que tem tanto suicídio ainda na nossa região, em todo o mundo, né? Em mundos adiantados, inclusive, tem suicídios. Porque as pessoas não sente aquele vazio, como se não houvesse mais nada para fazer, e aquele nada dentro dele significa que acabaria tudo com o simples suicídio. Não acaba nada. O vazio se acumulará 100.000 vezes mais, e o sofrimento se acumulará também da mesma forma, na mesma proporção. Não existe a morte depois que Deus nos criou. E na existência seguinte desse indivíduo que comete essa má escolha, ele carrega aquela culpa na sua memória do espírito, e no corpo físico, chegando à idade aproximada, que aproxima aquela identificação da existência anterior, qualquer erro que ele cometer, renascerá nele a tendência suicida. E se ele não perseverar na força de vontade de superar os seus erros, aprendendo com eles que ele pode, todos podemos, quem nunca errou? Então todos que estão nos ouvindo agora, pode olhar para dentro de si, cada um a seu turno, ao seu modo, e irá perceber que já errou muito. Então, utilize como parâmetro para os erros maiores e tenha força para declarar o verdadeiro: errei, mas eu quero corrigir esse erro, e eu vou corrigir da forma correta, aos olhos de Deus. E daí, Antônio, também tenho falado bastante que nós devemos ter um olhar de sermos bons homens ou boas mulheres, né? Bons aos olhos de Deus, cidadãos aos olhos de Deus, que é diferente da condição aos olhos dos homens, porque tem um arrastamento, e daí a pouco, frente a uma humilhação, eu me acho indigno daquela sociedade, e aí então eu cometo um ato de tamanho desatino. Esse assunto remete sempre ao amor. Voltamos ao amor, porque temos que nos reerguer do tombo. Ver dentro de nós mesmos um oceano de amor, uma fartura de ideias que se abrem se eu estiver aberto para isso também. Se eu tiver a clara evidência de enxergar que não é só aquele momento, haverão muito mais momentos ainda em que eu poderei firmar em fazendo bem a minha condição de filho do Pai,
a minha condição de filho de Deus é escutar a nossa voz interior, é escutar a voz do silêncio, que escutaremos a voz de Deus. Então, continuo reforçando e repito, aquele maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, que Jesus referiu, e o segundo, semelhante a este primeiro, ao próximo como a si mesmo. Na verdade, é uma frase única. Nós devemos tê-lo em mente como um mantra, nós devemos repeti-lo seguidamente e procurar entender que para amar a Deus eu não tenho como amar a Deus se não me amar. E me amar no ponto de vista fraterno, no ponto de vista dos ensinamentos do Cristo. Não é correndo atrás dos prazeres mundanos, pelos quais eu poderei ter tudo e não ter nada. E aí volta aquele vazio que o Antônio referiu. O indivíduo, ele então acaba fazendo uma má escolha de um suicídio. Amar-se representa a prática cristã. Então eu começo com a caridade para comigo mesmo, não me culpando. Ou, se eu encontrar um erro que eu cometi, que eu saiba construir uma fortaleza de um bom homem aos olhos de Deus, reconhecendo o meu erro e procurando retificá-lo. Assim que for possível. Santo Agostinho assim referia. E ele nos ensinou, Santo Agostinho, aquele católico, ele nos ensinou, está nas obras espíritas, que nós devemos ao final do dia fazer um resumo. E se eu errei, que eu possa imediatamente procurar aquela pessoa com que eu errei, se for o caso, e pedir-lhe desculpas, enfim, retificar o meu erro quanto antes. Esta é a lei. Em tudo há a providência divina, porque a natureza nos revela nos seus planos mais humildes. Por exemplo, os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. Que força é essa? A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente a mais, ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muitas vezes se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Em tudo, repito, há a providência divina. Deus sabe, Deus tudo vê, mas deixa conosco o livre-arbítrio para que possamos sempre escolher o melhor para cada um de nós. E só o bem supera o mal. Onde existe o bem, não existe o mal. Assim como a escuridão, onde existe a luz, não tem trevas. Onde existe a paz, não tem guerras. Não construamos guerras e nem escuridão dentro de cada um de nós. E teremos sim, não sentimentos mais de culpas, e sim do dever que teremos que cumprir. E a paz reinará em nosso coração. E o amor vencerá, porque o amor veio para vencer. E ele vencerá. Pode demorar, mas com certeza triunfará. Nesse ponto, Antônio, me faz lembrar o necessário e o supérfluo. Deus nos dá o necessário. Essa parábola, essa passagem, é necessário nós termos um olhar do buscar e achareis, mas que nós não esperemos. A natureza nos dá tudo de graça sem uma ação necessária. Deus nos dá o necessário. Deus quer que nós nos purifiquemos enquanto espíritos imortais. Então, Ele nos dá o necessário de viver na carne, da encarnação.
E para tanto, ele nos institui algumas leis, ele incute, ele coloca, insere na nossa consciência a vontade de viver. E pela vontade de viver, nós temos que buscar pelo nosso melhor. E na busca do melhor, Antônio, eu queria ter mais tempo. Nós necessitamos... Temos mais 2 minutos. Exato. Obrigado. Então, na busca do melhor, lá no início dos tempos, se nós voltarmos, nós vivíamos em árvores, aí descemos das árvores, vivendo em sociedade, acabamos nas cavernas porque era mais seguro, formamos uma pequena sociedade, o fogo que aqueceu a caverna. Hoje vivemos nas cavernas modernas com aparelho de ar-condicionado que não só aquece e refrigera. Essa busca do melhor está na nossa consciência. Esse buscar e achareis que você leu, está no Evangelho, está nas Escrituras. Mas enfim, Deus então coloca em nós a lei de conservação, a lei do amor, e aí insere também em nós o livre-arbítrio, a vontade de buscar esse melhor. E nós fizemos as escolhas entre o certo e o errado. À medida que fizemos as escolhas erradas, nós sofremos. E assim nós adquirimos a razão do Espírito, que faz com que nós façamos as escolhas corretas. Então, o necessário e o supérfluo está dentro do que você leu. Queremos agradecer a grande equipe, maravilhosa equipe de comunicação da Casa Chico Xavier, Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, que faz um trabalho belíssimo. Eles gravam, eles fazem a gravação e mandam para YouTube. Em 24 horas depois que sair o programa, já está no YouTube o programa. Então as pessoas podem procurar na página da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier aqui a gravação do programa. E essa equipe lá, que é grande, eu não vou nem citar os nomes, porque senão eu cometerei injustiça, mas fica o nosso abraço para eles. Nosso abraço, nosso apreço hoje para a Fátima, para a Carla, que sempre estão conosco, para o Ângelo, para o Norton, para a Andresa Zambarda, para a Josiane Cortes, para a Dona Cecília, que ela receba esse carinho, receba essa prece, para a Salete Ana Mantelli, para o Fir, para o Antoni, para a Zoida, para todas pode falando também o que tu está achando aqui também, os nossos ouvintes, a todas as religiões, gente? Temos que nos unir em prol do mesmo objetivo, orar pelas pessoas, orar, enfim, por todos nós que precisamos. O Brasil precisa de muita oração, o mundo precisa de oração, o planeta todo precisa de oração. Muito carinho, um bom dia a todos. Pai nosso que estais no céu, por Jesus, dai-nos a fé. O seu nome é santificado no Filho de Nazaré. Venha a nós o vosso reino, o reino da segurança. Que a vossa vontade se faça na santa lei da esperança, na terra como no espaço. Dai-nos, ó Pai, a luz e perdoai as nossas dívidas pelas missões de Jesus. Não nos deixeis cair, Senhor, nas tentações da vaidade, que nos prendem e que nos afastam do reino da caridade. Que assim seja.